Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. O nosso estudo de hoje o tema é falsas expectativas. No mundo de hoje, as pessoas fazem falsas expectativas sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre a vida, a morte, a vida eterna. E nós queremos falar sobre esse assunto. Em João capítulo 15, fala sobre as videiras e os ramos. E nós vamos estudar e meditar por partes deste texto. Nos versículos de 1 a 5 fala: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quando não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, os versículos de 1 a 5 fala sobre nossa total dependência de Jesus Cristo. Ele diz que o Pai dele, Deus, é o agricultor, que Deus, ele corta os ramos que não estão ligados a Jesus. E os que estão, ele limpa para que produza mais fruto. Jesus diz que nós devemos permanecer nele. Que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Porque ele é a videira. E nós somos os ramos e temos que dar frutos. Dar frutos é ganhar almas para Jesus. Jesus disse para Pedro e João: Vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Então, o fruto está no levar almas aos pés de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos depender dele em cada momento, em cada segundo da nossa vida, porque sem ele nada podemos fazer. Se não estivermos fazendo a obra de Deus para a glória de Deus e honra de Deus, nada nós podemos fazer. Estaremos de mãos atadas. Estaremos fazendo uma obra sem sentido. Uma obra que não é verdadeira e que não glorifica o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo. No versículo de 6 a 11 diz assim: Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queima. Se me permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também o tenho guardado de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho que vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, nesses versículos, fala que o verdadeiro amor está na obediência. Nós devemos não somente crer em Jesus, mas devemos também observar e praticar os seus mandamentos, porque os seus mandamentos nos levam a orarmos e a Deus atender. O homem que agrada a Deus, ele é feliz. O homem que agrada a Deus é porque ele está glorificando o nome de Deus aqui na terra. Se o homem ele quer permanecer no amor de Deus, ele deve guardar os mandamentos, para que ele tenha um gozo completo. Ele viva neste mundo que tem tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provações, e ele saia vencedor, porque ele permanece em Deus, em Jesus Cristo, e ele pratica a vontade de Deus, que são os seus mandamentos. No versículo de 12 a 13, diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Jesus Cristo, ele manda que nos amemos uns aos outros, porque não existe nada acima do amor. Quando lemos lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor, diz sobre a fé, sobre a esperança, sobre tudo. Mas tudo isto vai passar. E a única coisa que vai permanecer para o resto da eternidade é o amor. Porque o desejo é algo momentâneo, mas o amor, ele é eterno. E Jesus Cristo, ele deu a vida por nós. Ele sendo Deus, estando com Deus no princípio da criação de todas as coisas, ele veio à terra como um homem. E veio o homem mais simples que já existiu. Ele não veio com mantos dourados de ouro, não andou em carruagens, não dormiu em palácios, não. O travesseiro dele era uma pedra. Ele dormia em barraquinhas e comia como qualquer um. Quando Judas traiu ele para o entregar, ele era um homem tão comum que os guardas que iam não sabiam qual daqueles homens que estavam ali, Jesus e os discípulos,
quem era Jesus. Por isso Judas falou: aquele que eu beijar, a esse prendei. Vejam como o Salvador da humanidade, o Senhor do universo, viveu como uma pessoa simples aqui na terra, sem luxo e sem riqueza. E dos versículos 14 ao 17 diz o seguinte: vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Novamente, Jesus fala sobre darmos frutos e amarmos uns aos outros. E fala também que ele não vos chama de servos, ele nos chama de amigos. O Senhor do universo, o Filho de Deus, chamava os apóstolos e a nós de amigos. E não fôssemos nós, os apóstolos, que escolheram a ele, mas foi ele quem nos escolheu os apóstolos, para que nós vamos e demos fruto. É a terceira vez que neste texto se fala em dar frutos. E diz também a segunda vez que tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus, Deus nos concederá. E como falamos, feliz é o homem que agrada a Deus, porque Deus ouve as orações daqueles que o agradam. E, acima de tudo, Deus tem um plano em cada criatura. Deus é o soberano do universo, Senhor infinito, onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. O tempo para ele não existe. Passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa. Dos versículos 18 ao 24, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isto o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhe havera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai.
Se eu não tivesse feito entre vós tais obras, qual nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem ele visto, mas também odiado tanto a mim como ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a escrita que está na lei. Odiaram-me sem motivo. Sim, Jesus Cristo, ele multiplicou o pão, ele dividiu com a multidão, ele não quis saber quem tinha condição ou não, quem era rico ou pobre, preto ou branco. Ele não queria saber a etnia, de que país era a pessoa. Quando ele multiplicou o pão, ele distribuiu para todos. Uma vez para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que não eram contadas naquela época, e da outra vez 4.000, também de homens, e mais mulheres e crianças que estavam juntos. E todos comeram, se fartaram, e ainda sobrou. E ele falou para os apóstolos não desperdiçarem comida. Então, a Bíblia ela é bem clara. Se não fosse assim, as igrejas estariam cheias. Se fosse como o homem quer, as igrejas estariam cheias. Mas muitos preferem ser enganados pelos demônios, pelas criaturas. Preferem servir as criaturas ao invés do Criador. Porque os mandamentos de Deus, eles são perfeitos. Se nós praticarmos, se vivermos a vontade de Jesus, nós vamos ser perseguidos e odiados. Porque ele foi perseguido e odiado. Os homens não entenderam, e mesmo se entendessem, muitos não queriam deixar as suas fortunas, como na parábola do jovem rico, e o seu bem-querer. Eles não aceitam, porque o pecado é uma coisa que enche os olhos, o coração, como já falamos, traz desejos que são passageiros, mas o amor, ele é eterno. Então, Jesus não escondeu a verdade. Ele disse: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se me odiaram, odiarão também a vós. Quando os homens querem fazer alguma coisa ruim, alguma maldade, praticar algum pecado, e o cristão diz: não, eu não vou participar, ele passa a ser odiado. Mas aqueles falsos cristãos que participam, esses são amados pelo ímpio. E esses até pisam sobre o sangue de Cristo e sujam a santidade e a verdade que existe só em Deus. E Jesus diz que eles odiaram tanto a Ele como ao Pai. E também nos odiarão. É só viver a verdade. É só viver a justiça que você vai ser odiado. É só você ajudar o necessitado, cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas, que as pessoas vão te odiar. Eu não sei, nem consigo entender por quê.
mas eles vão odiar, porque o pecado está neles de uma forma tão profunda que a verdade não encontra uma brecha para entrar. E nos versículos 26 e 27, Jesus Cristo diz que quando vier o Consolador, que o Pai vai enviar, o Espírito da verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo se vive e prega a mentira. Se prega coisas que não estão na Bíblia, falsas doutrinas, mentiras, apenas para ganhar dinheiro, fama, para estar acima de um grupo. Essa pessoa não tem o Espírito Santo. Ela pode ser um desses novos apóstolos, profetas, bispos, pastores, mestres, mas se prega a mentira, se prega aquilo que não está na Bíblia, ela não tem o Espírito Santo. Ela tem um demônio que a engana, um demônio que a leva a falar e pregar a mentira e ter desejo pelas coisas do mundo. Então, diz também que o Espírito Santo dará testemunho de Jesus Cristo e que nós também devemos dar para que as pessoas que têm o coração que é uma boa terra, a mensagem de Deus penetre e ela se torne um verdadeiro cristão e também um pescador de homens, um ganhador de almas, alguém que tem em primeiro lugar na sua vida levar pessoas a Cristo. Não existe maior amor do que este, de pregar a palavra de Deus para que as pessoas sejam libertas do pecado, se arrependam e aceitem a Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te dou porque Tu és o Deus único e verdadeiro. Tu nos amastes, mesmo quando ainda estávamos longe de Ti, vivendo na mentira, no pecado, nas coisas que não Te agradam, Pai. Ajuda-nos a nos santificar, a compartilhar a Tua palavra com todos aqueles que conhecemos e com aqueles que nos encontraremos no futuro, Pai, até o dia em que estaremos para sempre junto contigo. Enche-nos cada vez mais do Teu Espírito Santo para que possamos transbordar, Pai. Cura esta pessoa que está enferma em nome de Jesus Cristo. Abre as portas de emprego e dê a ela a solução para a sua vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador,
seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.